A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoios das lições bíblicas adultos, editada pela editora CPAD, lição de número 12, que está trazendo o título O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2023. Nesse quarto trimestre está trazendo o tema Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Temos já passado por 11 lições nesse quarto trimestre. Estamos chegando para a parte final do quarto trimestre. E na lição de número 1, trazendo aqui a introdução do quarto trimestre, trouxe o tema A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Na lição de número 2, Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Na lição de número 3, Missões transculturais no Antigo Testamento. Na lição de número 4, Missões transculturais no Novo Testamento. Na lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Na lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Na lição de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Na lição de número 8, missionários fazedores de tendas. Na lição de número 9, a igreja e o sustento missionário. Na lição de número 10, o desafio da janela 10x40. E na lição de número 11, que foi a última lição que nós estudamos, trouxe o título Missões e a Igreja Perseguida. E na lição de número 12, que vai ser a próxima lição que estaremos estudando, vai ser no dia 17 de dezembro de 2023, está trazendo o tema O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. E o texto principal, o texto áureo, nos diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. Verdade prática: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. E a leitura bíblica em classe está registrado em Atos, capítulo de número 11, versículos de número 19 a 26, e capítulo de número 13, versículos de 1 a 5, que nos diz: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu,
e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também a João como cooperador. E os hinos sugeridos para essa lição os hinos da harpa cristã de número 230, 272 e 378 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube ou no YouTube Music por hinos sugeridos, lição de número 12, o modelo de missões da Igreja de Antioquia, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência para o seu elevo espiritual. Comentário, introdução. Nessa lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a Igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e a forma e formação. Veremos a sua fundação e forma, a sua formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que, nessa igreja, havia uma dinâmica simples, porém profunda, jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo. Jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo, fazer missões, uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Primeiro tópico, traz o título A Igreja de Antioquia, natureza e características. Primeiro subtópico, Antioquia da Síria. No segundo subtópico, a Igreja em Antioquia. No terceiro subtópico, uma obra de leigos. No segundo tópico, traz o título Uma Igreja Missionária em Ação. No primeiro subtópico, havia alguns profetas e doutores. No segundo subtópico, uma liderança servidora. No terceiro subtópico, apartai-me a Barnabé e a Saulo. No terceiro tópico, traz o título O Serviço de Missões. No primeiro subtópico, o início das missões cristãs. No segundo subtópico, roteiro da viagem e atividades missionárias. No terceiro subtópico, prestando contas. E vindo para o livro de apoio para o subsídio da lição de número 12, está trazendo o título O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Primeiro tópico, a Igreja de Antioquia, natureza e características. Primeiro subtópico, Antioquia da Síria. Antioquia estava localizada às margens do rio Orontes e foi fundada por Seleuco I e Nicator, do anos 358 a 281 a.C., um dos generais de Alexandre o Grande, em 300 a.C. Era conhecida como Antioquia da Síria, a fim de ser distinguida de Antioquia da Pisídia. Atos capítulo 13, versículo 14. A cidade cresceu a ponto de contar com uma numerosa população nos tempos dos apóstolos Paulo, incluindo muitos judeus que, desde tempos remotos, haviam obtido o direito de cidadania. A cidade era sede do legado imperial da província romana da Síria e da Cilícia, sendo conhecida como a Rainha do Oriente. Flávio Joséfo, do anos 37 ou 38 depois de Cristo, ou 100 anos depois de Cristo, o historiador judeu do tempo dos apóstolos diz-nos que
Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano, perdendo em importância somente para Roma e Alexandria. A grande maioria da população era síria, embora houvesse numerosas colônias judaicas, tornando-se num grande centro de erudição judaica. Paulo começou e terminou ali a sua segunda viagem missionária. Não se sabe exatamente quão grande era a cidade nos dias de Paulo, mas a base de informações dada por Crisóstomo deve ter contado com a população de cerca de 800 mil habitantes em 300 anos depois de Cristo. A sua cultura era tipicamente grego-helenista. O seu porto era Seleucia, Atos capítulo 13, versículo 4, que era uma reputada cidade comercial e centro marítimo. Antioquia da Síria continuamente recebia caravanas de comerciantes que movimentavam a sua economia. Era também um dos destinos preferidos dos oficiais aposentados do Império. Ela atraía as pessoas com a sua culinária exótica, com atividades esportivas, especialmente as corridas de carruagem que chamavam a atenção dos apostadores, e conhecidos banhos públicos. A cidade também tinha vários templos, teatros e importantes avenidas no melhor estilo grego-romano. Em razão de tantas nacionalidades, dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro por conta da mistura de povos que frequentavam as suas praças. A cidade ficava no atual território da Turquia, na região sudeste. A cidade moderna de Antáquia está estabelecida onde ficava a antiga Antioquia da Síria. Disse que as suas muralhas encerravam uma área maior do que as de Roma. A 8 quilômetros da cidade ficava o bosque de Dâfne, um importante centro de adoração a Apolo e Ártemis, ou Artemisa. Como resultado parcial disso, Antioquia era famosa pela sua imoralidade. Ainda assim, muitos judeus e prosélitos viviam ali. Eles foram evangelizados em primeiro lugar, pois foi dito que os missionários não estavam anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Isso provavelmente aconteceu antes da experiência de Pedro em Cesareia. Segundo subtópico, a igreja em Antioquia. Felizmente, havia alguns homens de Chipre e Cirene, norte da África, que eram um pouco mais esclarecidos. Quando eles chegaram a Antioquia, pregaram o Senhor Jesus aos gregos. Atos capítulo 11, versículo 20. Como estávamos obedecendo às ordens de Cristo, em Mateus 28, versículo 19, eles viram o cumprimento da sua promessa, em Atos capítulo 1, versículo 8. E a mão do Senhor era com eles. Atos capítulo 11, versículo 21. Isto é, o seu poder manifestava-se no seu ministério. O resultado foi que grande número creu e converteu-se ao Senhor. Antioquia tornou-se o principal centro do cristianismo em pouco tempo. A fama do que estava acontecendo em Antioquia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, em Atos capítulo 11, versículo 22. Preocupados quanto a essa evangelização dos gentios estar de acordo com a ordem divina, os líderes enviaram Barnabé até Antioquia. Isso pode implicar que ele verificaria o trabalho da Fenícia, Atos capítulo 11, versículo 19, no seu caminho para o norte. A igreja de Jerusalém não poderia ter escolhido alguém melhor do que Barnabé para essa missão. Ele era um verdadeiro filho da consolação. Atos capítulo 4, versículo 36. Aonde quer que fosse, um cristão judeu legalista e preconceituoso certamente teria impedido o maravilhoso movimento do Espírito de Deus em Antioquia. Mas Barnabé encorajou, o qual
quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Atos capítulo 11, versículo 23. Barnabé estava tão integralmente consagrado ao seu Senhor que se alegrava por ver qualquer pessoa, até mesmo um gentil, aceitando a Cristo. Em vez de criticar o novo movimento, deu-lhe a sua aprovação e a sua bênção. Ele alegrou-se por ver a graça de Deus em operação naquela cidade tão necessitada. Pelo fato de Barnabé ser um judeu natural de Chipre, em Atos capítulo 4, versículo 16, fazia com que se harmonizasse perfeitamente com os evangelizadores de Chipre e Cirene. Ele exortou os novos convertidos, cumprindo assim outro significado do seu nome, filho da exortação. Barnabé, todavia, precisava de ajuda. A tarefa em Antioquia era excessivamente grande para ele. Essa metrópole cosmopolita de língua grega exigia os serviços tanto de um gigante intelectual quanto de um exortador cheio do Espírito Santo. Barnabé foi até Tarso, a uns 200 quilômetros a noroeste de Antioquia, para buscar Saulo, trazendo-o para Antioquia. Atos capítulo 11, versículo 25 e 26. Feliz aquele que percebe as suas limitações e que está disposto a trazer um ajudante à altura da situação. Durante todo o ano, Barnabé e Saulo permaneceram em Antioquia ensinando os novos cristãos. Eles poderiam ter ido a outras cidades, mas viram a importância do discipulado. A nova igreja em Antioquia era constituída de judeus que falavam grego ou aramaico e gentios. Uma afirmação muito interessante aparece no fim do versículo 26. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Há uma controvérsia razoável sobre quando e quem lhes teria dado o nome cristãos, isto é, aqueles que seguem a Cristo. Provavelmente deve ter sido como uma forma de zombaria por gentios incrédulos. É pouco provável que os próprios crentes tivessem inventado esse nome, pois eles usavam outros termos para referir-se a si mesmos, como discípulos, ou santos, ou ainda irmãos, conforme vemos em Atos capítulo 11, versículo 26. Eles chamavam a si mesmos de seguidores do caminho, Atos capítulo 9, versículo 2. Os judeus chamaram-nos de Nazareno e de Seita, Atos capítulo 24, versículos 5 e 14. Certamente, eles nunca iriam querer a sua palavra Messias, Cristos, associada com esse novo movimento. Os judeus incrédulos não acreditavam que Jesus fosse o Cristo. Portanto, é provável que o termo cristão tenha sido inventado pela cultura não cristã de Antioquia. Considerando que não há unanimidade entre os diversos comentaristas bíblicos acerca da origem desse tratamento dado aos crentes em Antioquia, ao serem chamados pela primeira vez de cristãos, creio que é mais aceitável acreditar que os de fora, gentios, não convertidos, identificam os crentes assim, porque eles confessam Cristo como Senhor. Eles são o povo do Messias, referindo-se a eles como cristãos. Os incrédulos distinguem a igreja da comunidade judaica. Foram chamados de cristãos aqueles que seguem a Cristo, porque tudo o que tinham em comum era Cristo. Não se identificavam pela maturidade, pela cultura e nem pelo idioma. O amor de Cristo ultrapassa todas as fronteiras e une todas as pessoas. A palavra cristão aparece no Novo Testamento 3 vezes. Em Atos capítulo 11, versículo 26, capítulo 26, versículo 28 e 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. Principalmente usada pelos não crentes para descrever os discípulos. O centro da igreja cristã passou de Jerusalém, o seu berço original, para Antioquia da Síria, o seu centro gentílico, tornando-se a segunda capital do cristianismo e sede de missões da igreja,
pois a igreja cristã tornou-se cada vez mais uma instituição gentílica. A tradição associa o apóstolo Pedro a essa cidade, considerando-o o primeiro dos seus bispos. Nomes ilustres posteriores associados a esta cidade foram o de Inácio e João Crisóstomo, ambos chamados bispos de Antioquia. Crisóstomo foi um grande escritor de comentários bíblicos e exerceu notável influência sobre o desenvolvimento doutrinário da igreja cristã. Terceiro subtópico: uma obra de leigos. Em Atos capítulo 11, versículo 19 a 26, temos um relato da plantação e irrigação de uma igreja em Antioquia, a principal cidade da Síria, como já vimos. De acordo com Matthew Henry, na sua obra Comentário Bíblico Novo Testamento, volume 6, os primeiros pregadores do evangelho em Antioquia eram os que foram dispersos de Jerusalém pela perseguição que surgiu 5 ou 6 anos antes, segundo cômputos de alguns, por causa da morte de Estevão. Eles caminharam até a Fenícia e outros lugares anunciando a palavra. Deus permitiu que eles fossem perseguidos para que fossem dispersos pelo mundo, semeando como semente para Deus, a fim de darem muito fruto. Esse era o plano para que a lesão da igreja contribuísse para o seu bem, assim como foi transformada em bênção, e a maldição de Jacó, a tribo de Levi. Gênesis capítulo 49, versículo 7. O propósito do inimigo era espalhá-los para que desaparecessem, mas o propósito de Jesus era espalhá-los para que fossem usados. Assim, a cólera do homem redunda em louvor a Deus. Salmos 76, verso 10. Eles não estavam fugindo do trabalho. Embora sob as atuais circunstâncias eles recusassem sofrimento, eles não recusavam serviço. Pelo contrário, eles envolveram-se numa área de maior amplitude que anteriormente. Aqueles que perseguiram os pregadores do evangelho queriam evitar que as boas novas fossem anunciadas no mundo gentio. Após terem sido bem-sucedidos na pregação do evangelho na Judéia, Samaria e Galiléia, eles cruzaram as fronteiras de Canaã e viajaram até a Fenícia, ilha de Chipre e Síria. Esses pregadores dedicaram-se especificamente a pregar para os judeus helenistas, chamados gregos, que estavam em Antioquia. A pregação deles foi acompanhada pelo poder divino. A mão do Senhor era com eles, porque ele confirmava a palavra com os sinais que se seguiam. Marcos capítulo 16, versículo 20. Por esses sinais, Deus testificava com eles, testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas sim os leigos, os discípulos, os crentes em geral, que foram dispersos, que anunciaram a palavra, que fundaram a igreja em Antioquia, conforme vemos Atos capítulo 11, versículo 19. Ao anunciarem Jesus, a mão do Senhor sobre eles fez com que se convertessem muita gente. A notícia do avivamento em Antioquia chegou a Jerusalém, levando os líderes da igreja de Jerusalém a enviar alguém para investigar. Barnabé foi o escolhido para verificar de perto o que estava acontecendo. Ele foi uma escolha sábia por várias razões. Sendo natural de Chipre, ele teria conexão natural com os evangelizadores que tinham iniciado o movimento em Antioquia. Ele viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Barnabé era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. O seu nome quer dizer Filho da Consolação, Atos capítulo 4, versículo 36. E estava à altura dele, pois a Bíblia relata que ele alegrou-se em constatar a graça de Deus através da salvação de muita gente, exortando a todos que permanecessem no Senhor.
O ministério do evangelho estava prosperando. Muita gente creu. Segundo tópico: uma igreja missionária em ação. Primeiro subtópico: havia alguns profetas e doutores. Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também a João como cooperador. Atos capítulo 13, versículo de 1 a 5. Lucas passa o foco da história da igreja para o ministério aos gentios e o subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Começando no capítulo 13, o Espírito Santo escolhe Paulo e Barnabé para serem missionários especiais. Paulo substituiu Pedro como o personagem central do livro de Atos, à medida que a igreja, guiada pelo Espírito Santo, continua a penetrar cada vez mais no mundo além de Jerusalém. A igreja em Antioquia da Síria tornou-se o centro de partida da missão de penetração no mundo, a última parte da comissão de Jesus em Atos, capítulo 1, versículo 8. O primeiro versículo certamente nos dá uma ideia da sua constituição verdadeira internacional e do amplo espectro de pessoas que estavam sendo atingidas pelo Evangelho. Comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal. Segundo subtópico: uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. A igreja estava bem provida de bons ministros. Até este ponto, parece que Barnabé e Saulo tinham sido os principais professores na igreja de Antioquia. Atos capítulo 11, versículo 26. Essa lista mostra pelo menos outros 3, considerados como profetas e doutores. Barnabé aparece em primeiro lugar na lista por ser provavelmente o líder do grupo. Simeão, chamado Níger, devido à sua pele negra, provocou algumas especulações de que era o mesmo Simão Cirineu que carregou a cruz de Cristo. Marcos capítulo 15, versículo 21. Mas não se pode garantir essa informação. O próximo nome da lista é um homem cirineu de Cirene, chamado Lúcio. Cirene ficava no norte da África. Lúcio provavelmente era um dos homens de Chipre e Cirene que pregaram pela primeira vez o evangelho aos gentios de Antioquia. Atos capítulo 11, versículo 20 e 21. O quarto era Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca, Herodes Antipas, que matou João Batista e Saulo. Antes perseguidor da igreja, Saulo era um rabino judeu altamente instruído e cidadão romano. O seu nome conclui a lista desse grupo tão variado. As diferenças sociais, geográficas e raciais desses indivíduos mostram que o Espírito de Deus trabalhara rapidamente e sobre uma ampla região geográfica. O Evangelho não tinha apenas chegado a essas regiões, como também o Espírito de Deus usava a Antioquia cosmopolita para reunir uma equipe diversificada para a próxima fase da expansão do reino. Comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal. Deus colocou na nova igreja gentílica profetas e doutores. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 e Efésios capítulo 4, versículo 11.
Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a palavra vinda de Deus, sob inspiração do Espírito Santo. Os doutores não eram homens orgulhosos e cheios de sabedoria humana, mas sim mestres cheios do Espírito Santo que ensinavam a palavra de Deus. E servindo eles ao Senhor, os discípulos, em Antioquia, oravam, suplicavam, cantavam, louvavam e adoravam o Senhor, dedicando-se a Ele em um período especial de oração e jejum, em gratidão pelo que Deus fizera entre os gentios daquela cidade, mas também em favor das multidões não evangelizadas na Ásia Menor e da Europa. E jejuando, versículo 2. Os profetas e doutores daquela igreja, apesar de serem os seus líderes, não desprezaram o jejum bíblico. Que o Senhor, nosso Deus, desperte a liderança da igreja atual a fazer o mesmo e convocar os seus membros para jejuarem. Juízes capítulo 20, versículo 26, Joel capítulo 1, versículo 14, capítulo 2, versículo 15 a 16, Jonas capítulo 3, versículo 5, Atos capítulo 13, versículo 2. Jejuar significa abster-se de alimentos durante um período específico com a finalidade de concentrar-se no Senhor. As pessoas que jejuam podem aproveitar o tempo de preparação da comida e o da refeição para adorar e orar. Além disso, a dor da fome irá lembrá-los da sua completa dependência de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 3, Esdras, capítulo 8, versículo 23, Esté, capítulo 4, versículo 16, Mateus, capítulo 6, versículo 16 a 18. Comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal. Disse o Espírito Santo, ou disse o Espírito, versículo 2. De que maneira ele falou, não sabemos. Pode ter sido por uma voz que encheu o local, ou então por um crente usado pelo Espírito Santo, ou ainda por meio de uma profecia, ou até mesmo por meio de uma mensagem em línguas com interpretação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Ou provavelmente por meio de uma voz que falou na alma dos presentes. A igreja sabia certamente discernir se foi o Espírito Santo que falou ou não. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Terceiro subtópico. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Deus designou 2 dos melhores homens da igreja de Antioquia para que desempenhasse a nobre tarefa de missão transcultural para a obra que os tenho chamado. Versículo 2. Essa mensagem provavelmente foi a confirmação de uma vocação em uma obra a qual o Espírito Santo já os tinha chamado, pois Antioquia tinha sido uma escola missionária para eles. Atos capítulo 11, versículo 22 a 26. Quando o crente é chamado pelo Espírito, o mesmo Espírito revela-o à igreja. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 3. Quando a vontade de Deus foi revelada, eles novamente jejuaram e oraram. A imposição de mãos era um ato simbólico que indicava o reconhecimento público dos chamados e da capacidade, além da associação de uma congregação particular com um ministério. Terceiro tópico. O serviço de missões. Primeiro subtópico. O início das missões cristãs. Tendo sido escolhido por Deus para a obra que veio a ser chamada Primeira Viagem Missionária, Paulo e o seu grupo zarparam. O objetivo desse impulso evangelizador era a população gentílica da Ásia Menor. Comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, volume 1. A narrativa de Lucas do que se chama a primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia, com a escolha de Barnabé e Saulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, autor do evangelho que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, o seu primo, e Paulo,
que regressavam de uma missão de socorro a Jerusalém. Atos capítulo 12, versículo 25. Quando partiram para Chipre na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos na sua companhia. Atos capítulo 13, versículo 5. Porém, ao chegarem a Perge, no tabuleiro da Ásia Menor, Marcos deixou os dois e regressou para Jerusalém. Atos capítulo 13, versículo 5. Com relação à menção de João como cooperador de Saulo e Barnabé no versículo 5, esse caso refere-se a João Marcos, conforme o texto de Atos capítulo 12, versículo 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. A natureza do trabalho de Marcos não é detalhada, embora a palavra usada como cooperador é hiperetes, que significa literalmente suberremador. Esse termo indica um servo que está subordinado a uma autoridade. João Marcos não era o pregador do grupo, mas o que ajudava os dois grandes missionários mais velhos. Segundo subtópico, roteiro da viagem e atividades missionárias. O objetivo desse impulso evangelizador era a população gentílica da Ásia Menor. Eles seguiram as rotas de ligação do Império Romano, tornando a viagem mais fácil. No capítulo 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde as atividades deles foram desenvolvidas. Missões em Chipre, a terra natal de Barnabé. Salamina era a principal cidade de Chipre. Ela estava localizada na costa leste da ilha e era a sede do governo. Paulo começou o seu testemunho nas sinagogas dos judeus. Romanos capítulo 1, versículo 16. As credenciais de Saulo, como um fariseu altamente instruído, um antigo aluno de Gamaliel. Atos capítulo 22, versículo 3. Teriam sido mais do que suficiente para que o convidassem a falar, pelo menos até que a sua fama de trazer uma mensagem tão radical começasse a ser divulgada de forma tão maciça. Missões em Antioquia da Pisídia, Atos capítulo 13, versículo 14, versículo 2. Missões em Icônio, Atos capítulo 14, versículos de 1 a 7. Missões em Listra, Atos capítulo 14, versículo 8 a 20, parte A. Missões em Derbe, Atos capítulo 14, versículo 20b a 21b. Missões em lugares antigos e novos, Atos capítulo 20, versículo 21b a 28. Regresso à Antioquia da Síria, Atos capítulo 14, versículo 27. Essa viagem missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias nas evangelizações. B. Eles visitavam cidades e países onde não se podia pregar o evangelho. C. Começaram a sua missão primeiramente com os judeus nas sinagogas e com os gentios que tinham sido atraídos pelo Deus de Israel. D. Logo, a mensagem do evangelho foi pregada em todas as cidades e a aceitação era maior por parte dos gentios do que por parte dos judeus. E, no entanto, o êxito inicial da evangelização levava à perseguição e à oposição. F. Depois de estabelecer um novo grupo de crentes, geralmente passando semanas ou meses com eles, a equipe missionária seguia sua viagem. G. Depois a equipe missionária voltava. Aqueles que cresciam espiritualmente e haviam sido batizados com o Espírito Santo eram reconhecidos e ordenados como líderes locais pelos apóstolos. H. A equipe missionária, em especial o apóstolo Paulo, seguia em contato com as novas igrejas. Ele enviava cartas de instrução e encorajamento e muitas vezes enviava representantes como Timóteo e Tito para orientar a nova igreja por certo tempo. E toda a igreja devia depender da orientação do Espírito Santo. À medida que a congregação independente amadurecia,
aquele grupo de crentes chegava às cidades vizinhas para falar de Jesus Cristo à sua própria Jerusalém e Judéia local. Atos capítulo 1, versículo 8. A primeira viagem missionária de Paulo durou cerca de 2 anos, de 46 a 48 depois de Cristo, e foi mais curta tanto no tempo quanto na distância. Mas foi, no entanto, um avanço muito significativo na história da nova igreja cristã. Paulo estabeleceu-se como líder na divulgação da palavra de Deus. Ele passou a escrever uma grande parte do Novo Testamento que temos hoje. Havendo cumprido essa tarefa missionária, os missionários voltaram a Antioquia da Síria cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Atos capítulo 14, versículo 24 a 28. Eles bem que poderiam dizer de sã consciência, missão cumprida. Ao voltarem para Antioquia, os missionários deram um relatório para a congregação que os tinham comissionado. Provavelmente, ninguém tinha tido notícia de Paulo e Barnabé desde que a igreja enviara-os durante um culto especial de oração e jejum. No relatório, Paulo e Barnabé não se detêm nos sofrimentos e violências que enfrentaram, nem se vangloriaram da dedicação e força em fase da perseguição. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento resume de forma bastante clara e objetiva o relatório dos missionários, que enfatiza 2 coisas. Primeiro, quão grandes coisas Deus fizera por eles. É expressiva que a ênfase caia no que Deus fez. O sucesso foi devido a Deus, porque Ele operou por eles. O Espírito Santo deu início, capacitou e sustentou-os na missão. Os apóstolos suportaram grandes adversidades, mas o trabalho do Espírito por meio deles é a razão do sucesso. Segundo, Deus abrirá aos gentios a porta da fé. Uma porta da fé aberta significa que os gentios têm acesso às bênçãos do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12, Colossenses capítulo 4, versículo 3. Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. A fé em Jesus Cristo é a única porta para o reino de Deus. O fato de Deus abrir a porta da fé sempre tem consequências de longo alcance. Uma duração de tempo considerável, provavelmente semanas e não anos, passa entre o relatório de Paulo e Barnabé e a viagem deles ao Concílio de Jerusalém. Atos capítulo 14, versículo 28 e capítulo 15, versículo 2. Terceiro subtópico, prestando contas. Ao fim de cada uma das viagens missionárias, Paulo e a sua equipe prestavam contas à igreja que os haviam recomendado. O modelo de missionários independentes que respondem somente ao Senhor não é bíblico. Nem o apóstolo Paulo deixava de relatar o que estava fazendo a sua igreja de origem. Atos capítulo 14, versículo 27 e 28. Observe que o Espírito Santo afirma que a igreja havia os recomendado. Atos capítulo 14, versículo 26. Não é correto dizer que a igreja local não tem qualquer responsabilidade ou autoridade sobre a vida do missionário. Em Atos capítulo 13 e 14, fica bem clara a presença do Espírito Santo confirmando e aprovando a obra de evangelização realizada por Barnabé e Paulo. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com eles evidenciaram a manifestação do poder de Deus por meio da vida deles. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas e curas divinas e libertações ocorreram. Jesus instruiu-nos que teríamos aflições no mundo, mas também que deveríamos ter o bom ânimo. João capítulo 16, versículo 33. No Sermão do Monte, ele disse para exultarmos e alegrarmos-nos quando formos injuriados e perseguidos. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Às vezes,
Choramos, mas logo somos consolados e inválidos por uma alegria, ou invadidos por uma alegria que vem diretamente do trono de Deus. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmo 126, versos 5 e 6. Teremos oposições, mas também muitos resultados extraordinários, pois a glória do Senhor manifesta-se por meio de nós para que o nome dele seja glorificado. O grande legado deixado pela igreja de Antioquia, missiologicamente, é a de que Deus tinha, por meio deles, aberto a porta da fé aos gentios. Atos capítulo 14, versículo 27. A história da evangelização de Antioquia ilustra quando o evangelho tem sucesso. Primeiro, quando é pregado aos outros povos. Atos capítulo 11, versículo 19. Segundo, quando é pregado a todas as classes e raças. Atos capítulo 11, versículo 20 e 21. Terceiro, quando é pregada por homens cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 11, versículo 22 a 26. A igreja cristã cumprirá a sua tarefa quando a atividade missionária fizer parte da sua vida normal. O cumprimento da atividade missionária só será bem sucedido com a ação do Espírito Santo e nosso envolvimento. A missão de Deus é grande, mas ela também tem o seu foco. Sabemos para onde a missão de Deus está voltada ao olhar para como ela terminará. Haverá uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Altas vozes declararão: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Apocalipse capítulo 11, versículo 5. Os meios para participar do Missio Dei são, de fato, extremamente variados. É importante que aqueles que estão dentro de um ministério específico se vejam como membros de uma equipe, incluindo o de todos os outros ministérios. O poder das missões surge com a verdadeira unidade que nasce do respeito e do auxílio mútuo. Na maioria dos campos, os ministérios se confundem. Um professor da escola dominical, por exemplo, pode também estar envolvido em ministérios de criança ou de evangelismo. Um trabalhador da área de saúde pode ter uma formação como professor de escola dominical. Quase todos os ministérios utilizam literaturas e ferramentas de mídia. John Work, Missões da Era do Espírito Santo. A consequência da ação do Espírito Santo na igreja é o envolvimento e o sustento missionário. Estamos dispostos, como igreja, a cumprir nossa missão de evangelizar até os confins da terra? Como tem sido minha participação em missões? Oração? Contribuição? Disposição de ir? Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele poderosamente as capacita com talento e dons espirituais para que se lancem de corpo, alma e espírito nas mais sublimes missões que existe, ganhar almas para o reino de Deus. O Espírito Santo é o guia e orientador da igreja do Senhor na face da terra. Ele ainda hoje chama homens e mulheres para realizarem grandes obras para Deus. Ele conhece nosso nome e nosso endereço. Atos capítulo 9, versículo 10 e 11. Voltando para a lição bíblica, a conclusão nos diz: à luz dessa lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões.
Assim é nossa a tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente nas mais sublimes missões, ganhar vidas para o reino de Deus. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editado pela editora CPAD, lição de número 12, que trouxe o título O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar a penúltima lição, que vai ser a lição de número 13, que vai trazer o título O Propósito de Missões. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.